Bem-vindos a mais um capítulo do Chivev Podcast. Mais um capítulo daqueles que todo mundo está habituado a ver, algo que vai trazer um aprendizado, uma história aqui para o nosso belo Chivev. Hoje vamos estar diferentes, vamos trazer alguém, digamos que uma mulher forte, uma mulher batalhadora, uma mulher que migrou da sua zona de conforto para o norte e hoje está aqui na cidade da Beira. Uma mulher, uma consultora, alguém que tem a sua inspiração, sua visão sobre o mundo e como ela pode contribuir para aquilo que é a nossa sociedade e aquilo que são aquilo que ela almeja. Não vou cá falar muito. Vou logo vos apresentar esta senhorita, diga-me de passagem, uma senhorita que dispensa muitas apresentações, mas eu quero que ela mesmo se apresente aqui ao Chivev Podcast. Olá, Zaida. Olá, Banz, como carinhosamente tenho tratado. Muito boa tarde a todos que estão neste momento a assistir aqui ao nosso podcast. Agradeço por esta oportunidade de poder me apresentar, dizer quem sou, de onde venho e o que venho cá fazer. Acreditando sempre que existem oportunidades para todos nós e o mais importante é saber, na verdade, pegar nas oportunidades que nós temos, olhar para os lados e nunca ignorar em momento nenhum as oportunidades que nós temos no nosso dia a dia. Então, eu chamo-me Zaida Nasir Omar Peramogi, natural do Sul, de Majacase. Okay. Cresci no Maputo. Saio de Maputo em 2012, estava a trabalhar numa das grandes empresas lá de renome internacional. Acabei me aventurando para Nacala. Ok. Nacala, Porto, pronto, fazia também, a província de Nampula, né? Porque também fazia trabalhos em Nampula. De onde estive lá a trabalhar a volta de 2 anos no projeto da Val, como gestora de outsourcing. Entretanto, depois os projetos começaram a perder o seu fluxo. Eu estava na altura com o meu falecido marido, ao qual também tinha um espírito de aventura. Ele acabou também passando a empresa dele de consultoria. Na altura ele era contabilista e auditor, infelizmente ele hoje já não está cá entre nós. E do nada decidimos, numa bela quinta-feira, dissemos assim, olha, estamos aqui, por que não chegar até Cabo Delgado? Era mais um passozinho. E olha, fomos numa quinta-feira, passámos lá um final de semana, gostámos daquilo. E na semana seguinte mudamos-nos. Ops! Logo a seguir. Sem pensar 2 vezes. O que nos restava, de facto, era fazer as malas, porque em termos profissionais, para mim, pessoalmente, os projetos já estavam mesmo na fase final. Acabei prescindindo daquela fase que já não me era tão importante que eu estivesse ali. Abri mão disto porque ele fez-me um convite. E ele disse para mim, olha, por que tu não te associas a mim? Vais conciliar a tua área de formação, que é ser jurista, ele na qualidade de contabilista e auditor, e nós podemos fazer uma parceria muito boa. Fomos até Cabo Delgado, de onde estivemos, entre aspas, ele só infelizmente viveu 2 anos em Cabo Delgado. Okay. E eu mantive-me lá. Ele esteve doente, pronto, aquela situação toda, e foi um processo que não foi muito fácil, porque digamos de passagem que eu estava sozinha. Eu estou a tentar perceber que depois a caminhada foi interrompida com quem quem se juntou, certo, para poder continuar essa aventura. O que mais me espanta é a pujança da continuação. Exatamente. No projeto, né? Não foi tarefa fácil, porque eu fiquei mãe. A minha filha na altura tinha 8 anos, felizmente hoje já está com 17. Era só eu e ela. Okay. Nós depois acabamos fazendo... Em Cabo Delgado era só eu, ele e a minha filha. Depois tivemos amigos, obviamente, né? Quando as pessoas são abençoadas acima de tudo, as pessoas depois conseguem amigos, família. Amen. E acredita que os nossos familiares não são os de sangue.
E eu percebi isto em Cabo Delgado, porque nós primeiro fomos bem recebidos, fomos acarinhados, e posso até dizer, ou ser ousada em dizer que também ele foi bem acompanhado quando Cabo Delgado soube da situação que me ocorreu. Eu passei a ter família de perto, mas as pessoas que me seguraram, as pessoas que estiveram por perto, que me fortaleceram, que me deram forças para continuar e seguir. Eu já tinha de facto juntado-me a ele para a empresa de consultoria, já estávamos lá juntos, já tínhamos constituído a empresa, e 2 anos depois, estando lá em Cabo Delgado, ele vem a perder a vida. Eu, tive que ir a Maputo porque não tínhamos família lá. Fizemos a trasladação de corpo a Maputo, onde tivemos a família e os amigos todos de Pemba que estavam lá conosco. Acredita, Banz, eu não movi uma palha sequer. Eu estava em casa quando isto aconteceu. Ele estava hospitalizado porque nós tivemos que ir a Portugal em fazer tratamentos. Ele esteve com um tumor no estômago e quando regressamos, as pessoas todas amigas, os diretores, as pessoas com quem nós convivíamos no nosso dia a dia, e disseram-me simplesmente: Zaida, mantém-te em casa, só diz-nos o que é que tu precisas e o que é que tu queres que nós fazemos. Que hospitalidade! É extremamente. Que hospitalidade! E eu notei esta diferença base porque eu saí de Nacala para Cabo Delgado, Nampula para Cabo Delgado, mas concretamente em Nacala foi o lugar onde eu vivi. E acredita que eu fui sequestrada em Nacala. Eu fui sequestrada. Eu, na verdade, em Nacala eu fui gestora do projeto, né, de uma parte do projeto onde fazia gestão de 1.150 trabalhadores, digamos, de passagem. A sua maioria eram homens, e homens grandes, Banzi. Não tinha lá homens pequenos. Eles estavam a fazer a construção de ponte de cais, né? Naquela velha, naquela Porto. Sim, eu lembro-me que eu tinha alguns trabalhadores lá, Banzi, que eu não olhava 2 vezes para a cara deles. Mas, entretanto, porque não conseguiam falar português, não se percebia também o que eles falavam, porque o nível que eles tinham de escolaridade era muito baixo. Muito baixo, Tu podias falar e tentar explicar e eles não percebiam absolutamente nada. Houve atrasos de salários que não dependia, obviamente, de mim nem da minha gestão, mas que dependia neste caso, eram serviços terceirizados. E os clientes ainda não tinham disponibilizado os valores para pagamento dos salários. Eles sequestraram, bloquearam o escritório. Eu lembro que a segurança mandou uma das funcionárias, disse: vai lá avisar a doutora lá que estou a ouvir aqui na língua local que os homens, e aquilo estava abarrotado de homens lá embaixo, que hoje ela não sai daqui, é melhor tomar providências. A sério. Uma ameaça mesmo. Eu tive que ligar para o comandante e pedir a sua intervenção, e ele por acaso prontamente acabou intervindo e mandou uma equipe para me ir buscar dali para casa. Queimaram as redes da minha casa lá em Nacala, mas aquilo foi uma noite de terror. Essa questão feminina no trabalho, não é fácil. Como líder, exatamente, não é fácil. Não é porquê? Porque as pessoas ainda não estão preparadas em perceber que as mulheres também podem liderar. Então, precisamos ainda de continuar firmes, acima de tudo, firmes, e estarmos ali e manter a nossa postura. E não podemos em momento nenhum temer qualquer situação, porque no fim do dia somos todos seres humanos. Exatamente. E todos nós precisamos de oportunidades. Pois é. Obviamente que alguns têm muito mais oportunidades que os outros. Porquê? Porque alguns estão mais atentos que os outros. Simples quanto isto. Então, diante desta situação toda, acabamos saindo a Cabo Delgado. Então, desculpa, Zaida, só cortar. Voltando à questão que estávamos a falar, será que o estereótipo sobre a mulher no trabalho ainda continua muito forte? Continua. E ainda continua não dando credibilidade nas mulheres. Eu não sei por que motivo, mas é algo que, bem, eu percebo que ainda existem, mas é aquela coisa que as pessoas querem, ela tem que mostrar. Assim como todo mundo, até para homens tem que isso, mas porque ainda acha que esta parte das mulheres dentro daquilo que é o cenário de trabalho ainda é muito perturbado, né? Eu acredito que por alguma razão isso pode estar a acontecer, mas acredito que hoje em dia nós vemos mulheres com pujança, mulheres com posições mesmo e merecidas. Com presença acima de tudo. Eu acredito, Banz, que isto é algum tabu.
acima de tudo, que alguns homens ainda têm. Por quê? Porque eles não conseguem perceber que o cenário mudou. Acredita, base, que existem ainda algumas culturas que não aceitam que a mulher esteja numa posição de liderança. Isto é algo que é indiscutível. Mas eu quero acreditar, aliás, eu penso que existem notícias que passam pelo mundo fora em que nós percebemos que alguns países, eu lembro que já não me lembro qual foi o país que passou uma reportagem que uma das mulheres foi assassinada. Exatamente. Não, acho que Por era quê? muçulmana. Por quê? Foi sim. Então, quando o assunto é mulher, Banzi, existem situações em que, para eles, posso assim dizer, porque são homens que tomam estas posições, Sim. é irrevogável. É o preconceito que ainda existe. Depois entra a questão do empoderamento junto. Exatamente. Que ainda fortifica essa parte. E é justamente isto que nós estamos aqui a buscar. O empoderamento feminino. É isso. Empoderamento feminino é algo que não se pode deixar e nem ignorar isto. Mas a questão do empoderamento, acho que vamos ter uma conversa muito longa. A questão do empoderamento, acho que há uma confusão que está sendo feita pela sociedade, que talvez seja isso que ainda não continue dando aquela credibilidade ao geral, né? Porque nós já sabemos que viemos das antigas com esse hábito de que o homem, a mulher é a mulher, que cada um tem as suas lugares tarefas diferentes, mas o mundo mudou. Então, acho que não sei, há a confusão do empoderamento, não sei como é que vejo esta parte da confusão, mas que olham com o empoderamento de uma outra forma, como se fosse não só liderança, mas como eu tenho que fazer e aqui que tenho que estar, e cria esse Eu penso que isto parte, em particular, e principalmente, é da mulher. Porque quando nós falamos do empoderamento feminino, é preciso perceber o que é a figura de uma mulher empoderada. Porque, de facto, existe muita confusão e as pessoas não estão a conseguir fazer o discernimento de uma coisa da outra. E uma mulher empoderada nos tempos de hoje é aquela mulher que já percebeu qual é o seu papel na sociedade. Pois. É aquela mulher que sabe o seu lugar, independentemente de ser mulher. É aquela mulher que está a tentar conquistar alguma coisa e dizer alguma coisa que lhe seja ouvida. Pois. Então, quando aparece alguém que quer a todo custo fazer-se perceber que existe uma necessidade de colocá-la num certo lugar, ela não vai conseguir isto. Não vai porque o ser humano não está preparado para uma mudança radical. Então nós temos que perceber que existe um processo. Nós temos que perceber que existe uma necessidade de respeitar as fases. Existe um ditado que diz: pedra dura, tanto bate até que fura. Então, é preciso alguma paciência. Acima de tudo, perseverança, persistência e nunca desistir. Está aqui o exemplo vivo à minha cara. Está aqui o exemplo. Olha, isto é uma coisa que muitas mulheres, de verdade, Zaida, muitas mulheres precisam ouvir. Às vezes nós, quando vamos intervir, e a gente, como homens, no geral, quando a gente tenta fazer entender a elas, às vezes nós homens não conseguimos falar, mas por algumas ações são tidas como agressão, são tidas como não, por que eu tenho que fazer isso? Por que ele está-me a mandar fazer isso? E agora tu explicaste aquilo que realmente tem que acontecer para as mulheres poderem absorver, porque há um problema da absorção de informação, há um problema de absorção da aceitação. Como dizem, não tens de ser submissa, o assunto submisso, a submissa ou submisso. É maltratado também, é mal visto. A submissão não quer dizer que eu tenho que rastejar os pés do homem, tem que ser o tapete, mas
como é que eu posso explicar? Há níveis que tu vais criando, que tu vais fazendo até chegar a esse, tanto para um homem como para a mulher, porque para ter alguém submisso também tens que ter certos comportamentos que vão atrás daquilo. Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Mas em relação à submissão, Banzi, eu chamaria aqui, se calhar, uma figura em que nós não podemos nos esquecer de onde viemos. Quando nós nos lembramos quais são as nossas origens, nós percebemos que de facto precisamos de respeitar um processo, que nós temos uma base, temos uma estrutura. O fato de ser uma mulher em que está em busca de algum lugar na sociedade não quer dizer que eu tenho que me abdicar daquilo que são os meus deveres e as minhas obrigações, primeiro como mulher, segundo como mãe, terceiro como esposa. Pois. Então, nós estamos aqui num prisma de, se calhar fora de casa, ou seja, da porta de casa para fora, eu tenho que ter uma postura. E da porta de casa para dentro, eu tenho que ter outra postura. E esta mesma mulher, ela própria, tem que conseguir conciliar as duas posturas. Saber em que momentos ser de uma forma, em que momentos ser de outra forma. Porque eu não posso ter a mesma pujança, não posso ter a mesma energia, não posso ter a mesma garra, nem o mesmo tom de voz em casa e fora de casa. Ei, isto é uma escola. Aqui e nós aprendemos todos os dias. Nós ainda estamos numa escola aqui. Tu és a professora nesse momento. Nada a ver, mas na verdade isto são as situações em que nós passamos pela vida. Pois. A vida, quando se diz que a vida é uma escola base, podes crer que é, porque nós aprendemos. Nós aprendemos no nosso dia a dia, nós aprendemos com os nossos erros. Exato. E nós aprendemos a mudar a forma como nós conduzimos as coisas, os processos. Aprendemos a saber lidar com certas situações, porque a vida ensina-nos. Pois. Quando falo de oportunidades, eu falo a todo nível. Nós não podemos, em momento nenhum, esquecer daquilo que nós já passamos, porque nós pretendemos chegar a um certo nível, a um certo patamar. Não. Pois, passando a pisar os outros. Não podemos fazer isto. Nós temos que saber ser fortes com tudo aquilo que nós já passamos e por tudo aquilo que nós já passamos. E chegar e dizer para nós próprios, ok, eu passei por aquilo, eu hoje estou aqui, onde é que eu pretendo chegar? Mas nunca se esquecer daquilo da nossa base. Já viemos. Não podemos. Falando nisso, olha, vamos continuar, vamos voltar a Nacala, que estávamos aqui, vamos voltar a Nacala. Sim. Continuando. Entretanto, eu tive esta situação. Não foi um episódio muito bom com esta situação do rapto que eu tive, que felizmente depois saí-me bem, porque acabei saindo de Nacala. Raptaram-te? Sim, sequestraram um escritório. É verdade, bloquearam o escritório base, porque para os funcionários lá, eles tinham na cabeça que quem tinha que pagar os salários era Zaida. O dinheiro estava na minha conta, entre aspas. Porquê? Porque as pessoas não tinham nível de percepção que aquilo era uma gestão. Eu estava a fazer uma gestão de serviços de terceiras pessoas. Para eles aquilo não existia. Os salários caíam de lá, quem processava, quem executava os pagamentos. Tudo era Zaida. Mas no final do dia não era isto que funcionava. Não era. Mas acredita, Ivan, em termos profissionais, foi onde eu mais dei o boom. O meu boom profissional foi na Nacala. Dificuldade. Exatamente. E eu percebi que eu sou uma mulher que só se fortalece diante das dificuldades. Pois é. Estamos Sério? juntos. Por quê? Porque, Ivan, em toda a minha vida, eu nunca fui gestora de 1.150 trabalhadores. Mas foi o que aconteceu em Nacala. Eu fui gestora com mérito, posso assim dizer, porque quando eu cheguei, as coisas... É normal, quando nós chegamos numa empresa ou num lugar, as coisas estão como estão. E é aí onde nós temos que mostrar aquilo que de facto é o nosso status, aquilo que é o nosso nível profissional,
aquilo que é a nossa diferença ou aquilo que nós pretendemos fazer de diferente e, acima de tudo, deixar um legado por onde nós passamos. Claramente, Exatamente. claramente. Não viemos para este mundo para não deixar nada. E ficar assim E do ficar só à nada. toa. Não. Não se pode. Não se pode. Então, Nós temos que negar isso. é verdade. Algum propósito nós estamos aqui E fazer questão, base, por onde nós passarmos, fazer o bem. deixar um rastro positivo, deixar um legado, É. lugar onde as pessoas, se por acaso tiveres que lá voltar, as pessoas vão te receber de mãos abertas, porque não há razões para tal ou não há razões por que não ser recebido. É um lugar onde tu tens que pensar que a qualquer momento, por qualquer circunstância da vida, tu has de lá voltar. Então, imagina se tu só deixaste ali marcas. Negativas. Claramente que ninguém vai te lembrar. Aí está. Claramente que ninguém Além vai de não lhe lembrar, nem lhe vão querer nem ver. vão querer ver. É. Então, não é o meu caso, graças a É Deus. o que eu costumo dizer. Eu costumo dizer sempre. Nós temos que aprender a nos dar valor. E ao momento que a gente se dá valor, tudo que está à nossa volta fica propositivo. Ser profissional, ser um bom pai ou ser um bom profissional neste caso, não agrega valor só a nós. Não. Tudo à nossa volta. Nós criamos uma almofada. Eu costumo dizer assim, nós criamos uma almofada para quando a nossa queda vier. Claramente que nós não queremos isto, mas em algum momento da nossa vida há um desnível É e não sei o normal. quê, que é normal. Sim. Saibamos com quem contar. Exatamente. Saibamos com quem ter, porque as pessoas, a primeira coisa que vem diz, não. Nós devemos ajudar a ele. Talvez alguma coisa lhe aconteceu, mas nós não lhe conhecemos. Existe uma assim. empatia. Exatamente. É automático. É automático. É. Cria-se uma empatia muito grande. É verdade. E olha que eu sinto isto. Na minha área profissional, eu sinto... Bem, estou aqui no Chiveve também porque saí de Maputo para cá. Ora bem, ora bem. já viu? Bem, foi na questão de várias questões. Questões profissionais, questões de querer ver outros Aventuras. horizontes, aventurar, e percebi que existe empatia. Existe empatia em todo mundo. Nós temos que conquistar essa empatia. Exatamente. Nós não vamos chegar e impor na casa dos outros. Jamais. Nós não vamos chegar e dizer, não, nós queremos assim, vai ser assim. Não pode. Vais É começar do negativo. zero, Isso. perceber como elas funcionam, adequar-se a elas e aí mostrar aquilo que tu tens de bom. Exatamente. E é assim que eu vivo e é assim que eu faço. E é com assim que tudo tem que ser o processo. que tem que ser o processo de Exatamente. crescimento. Chama-se processo de crescimento. Exatamente. Né? Zaida! Vamos mais uma vez. Acho que o podcast é teu. Zaida, tirando o que aconteceu, bem, é uma história realmente meio que para uma mulher que aventurou-se, o seu companheiro não continuou consigo por questões que já aqui disse, de falecimento. A mim me pergunto, a tua continuação até chegares aqui ao Chiveve, como é que foi? Como é que foi isso? Porque logo eu estou chegando eu percebi que era uma mulher muito forte. Acredita? A primeira vez que eu tive a impressão consigo, eu senti... Eu até me senti acanhado, vê lá. É para dizer a verdade, eu senti-me acanhado. Esta mulher que vem com essa energia toda. Mas eu percebi que, olha, já disse, eu tenho uma mãe que tem mais ou menos a tua pujança. Mais ou menos não, vocês as duas praticamente são Conectadas, iguais. sim, Vocês têm energia de uma mulher, quer dizer, de 10 homens é uma mulher só. Podes crer. E eu digo abertamente, há mulheres, sim senhora. Há mulheres que é de tirar o chapéu, é de dizer, sim senhora, vocês fazem a diferença neste mundo. Eu quero saber, Zaida, eu quero aprender de ti, eu quero perceber de ti, como é que chegaste à beira, como é que tu viste essa visão para um sítio em que tu nem ao menos sabes Aonde estou. Aonde está. Porque o teu espírito aventureiro, desde que a gente começou a conversar, eu percebi que tu és uma pessoa muito aventureira, uma pessoa que gosta de ver coisas novas. Como é que foi, Zaida? Esta situação, por exemplo, deixa-me recuar um bocadinho, mas em Cabo Delgado, todos nós sabemos que a situação política lá não é das boas. E eu estou lá há 10 anos. Entretanto, também tive a oportunidade e o privilégio de poder trabalhar na Vila de Palma, de onde, quando começaram os ataques, o primeiro ataque eu já lá estava, né, obviamente, pronto, aquilo foi um alerta. Estava ainda na cidade, em Pemba,
Mas, entretanto, depois tivemos a situação de segundo ataque, que foi dos piores. Ué. Eu tinha o meu funcionário lá, nós tínhamos um contrato de prestação de serviços em Palma. Aliás, o maior contrato que a nossa empresa tinha, Estava em depois que Palma. o meu marido faleceu, eu dei continuidade à gestão da empresa. Eu dei continuidade, estava eu em Cabo Delgado há 10 anos, dos quais os 8 anos, tirando o período em que meu marido esteve lá, falecido, eu procurei 8 anos sozinha. Eish. 8 anos sozinha. Então, estás-me a dizer que vocês foram juntos, não? Foram Sim. juntos depois do falecimento dele, ficaste mais 8 anos. Exatamente. Ok. E ficar 8 anos, Ivan, com aquele olhanense. Ficar atenta Yeah. em tudo o que estava a acontecer à minha volta. Sozinha. Na responsabilidade da miúda nas minhas costas. Yeah. Sem família, posso assim dizer, de sangue. Mas eu tinha os amigos. Tenho amigos que se tornaram irmãos, pessoas que se preocupam comigo, as pessoas que procuram saber, acordavam no seu dia a dia, como é que tu estás, está tudo bem, onde é que tu estás, não fica sozinha. Eu tenho um pessoal lá, amigo, base, que sempre ligavam os finais de semana. Onde é que tu estás? Acredita que qual era a minha rotina? Segunda a sexta era trabalhar, saía depois para o ginásio. Eu chegava, treinava o que tinha que treinar, o que mais ainda eu pudesse adicionar para ficar cansada, Ok. para ir para casa sem poder pensar na situação de solidão. Aquilo era fazer um banho, comer qualquer coisa, era entregar nas mãos de Deus e agradecer por mais um dia. E lá estava. E aos finais de semana, as suas amigas sempre ligavam. Zaide, onde é que tu estás? Não fica sozinha. Yeah. Vinham a casa buscar-me. Até ficar sozinha cria outras Base, situações, tu não estás a outros imaginar. pensamentos, É verdade. suicídios, É verdade. etc. Essas Quando a coisas pessoa não é todas. forte, base, isto toma conta de nós. Principalmente quando tu és mulher, quando tu não tens aquele teu íntimo forte, base, ninguém aguenta. Qualquer pessoa não consegue aguentar isto. Eu até costumo dizer que existem algumas pessoas especiais, porque para aguentar o que eu aguentei, passar por aquilo que eu passei e fazer o que eu estou a fazer, base, não é para qualquer pessoa. Yeah, eu sei disso. Eu sei, Não é. Zaida. Mas eu dizia para mim, eu tenho uma filha. Na altura, a Marla tinha 8 anos e quem tinha que olhar pela Marla era eu. Eu não tinha mais ninguém que olhasse por ela. Porque felizmente eu tive a oportunidade de beber isto do meu falecido marido, que ele dizia, nós não podemos fazer filhos a contar com os outros. Com os outros, pois é. E assim Pois sendo, eu dizia para mim, eu tenho que arregaçar as mangas, tenho que dar continuidade à vida. Quer dizer, ali estavam duas pessoas que se apoiavam em Uma, tudo. outra. Em tudo. É. Yeah. E depois acabei também tomando a responsabilidade, quando perdi o meu marido, do meu irmão mais novo. Ficou um filho, Pois. ele veio e fez a companhia, não só a Marla, como também. Como também é ti. Então foi tudo um processo e com esta minha pujança, este meu atrevimento, eu já tinha alguns clientes estrangeiros que estavam a trabalhar connosco, mesmo na cidade de Pemba, e eles migraram-se também com estas oportunidades que aconteceram lá dos projetos em Palma e eles foram lá em busca de terrenos, oportunidades, trabalho e conseguiram estar lá como subcontratados do projeto da Total. Okay. E eles convidaram-nos, foi um desafio, mas eles convidaram-nos para poder dar continuidade à prestação de serviços em Palma. Foi um desafio, porque eu não conhecia Palma, e disseram para mim, ok, Zaida, cria as condições, precisamos que vocês estejam lá conosco. Eu disse, não seja por isso, as oportunidades estão lá. Criam-se. E nós temos que ir atrás delas. Exatamente. E eu preparei-me, de facto, para poder ter um estabelecimento lá. Tinha um funcionário, infelizmente, com esta situação da guerra, o meu funcionário foi-se. Até hoje. Eu não sei se ele está vivo, se ele morre, eu não sei. Não sei nada dele. Eu só sei dizer que no dia em que tivemos o segundo ataque, este que foi mais macabro, quando eu recebi a informação do motorista que Palma tinha sido atacado, eu tentei falar com ele, até hoje, Bansi. Não conseguiste mais falar com ele? Houve um processo de buscas pela Total, houve um processo de
muita informação, fotografias, isto, aquilo espalhados, infelizmente. Eu recebia relatórios de pessoas que tinham sido resgatadas, dos que tinham sido mortos, para ir consultar na lista. Infelizmente eu não consegui ter mais informações dele até hoje. E quando isto acontece, Banzi, sabe que há situações que o nosso universo, a nossa vida, dá-nos alguns sinais. Exato. Este foi o primeiro sinal que eu recebi. Eu mantive-me em Pemba, mas entretanto mantive-me já com algum receio. Okay. Algum receio porquê? Porque o maior contrato que eu tinha era mesmo lá. Yeah. E o leque dos meus serviços, 90% dos meus clientes eram estrangeiros. Eram estrangeiros, sim. Automaticamente, isto é uma cadeia de valores. Acontece, primeiro foi o Covid, depois da situação daquele primeiro ataque. O Covid foi uma situação Foi o extrema. Covid em que nos rebentou. Okay. E a guerra, se calhar, veio nos enterrar. Yeah. Porque os estrangeiros foram-se todos embora. Eu fiquei até hoje com alguns documentos de alguns clientes que eu não sei onde os encontrar. Então, isto começou a despertar em mim algum sinal que eu tinha que ficar mais atenta, começar a perceber em torno o que é que eu estava a perceber, o que é que eu estava a ouvir lá no fundo. Ficaste mais atenta, ficaste mais muito mais refinada. Isso. Eu sou uma pessoa que não ignora os sinais, Banzi. Muito bom. A minha personalidade faz de mim este detalhe, esta coisa, o detalhe. Somos dois. Eu não conheço ninguém ao acaso na minha vida. E tudo que acontece tem sempre uma razão de ser. Acredita, Banzi. Me disseste isso, Zaida. Me disseste exatamente isso quando a gente se conheceu. Mas é isto. É. Mas tu não podes pensar que vais conhecer alguém do nada e de repente estás ali a falar com alguém e vai tocar exatamente no assunto que tu estavas a pensar. Exato. Mas tu não podes ignorar isto, por amor de Deus. Nunca, jamais, claro. Eu também sou desses que não ignoram os sinais. Coisa. Se tu és uma pessoa atenta, vai-te despertar alguma coisa. Eu também sou assim. Eu sempre, quando as coisas querem me acontecer, alguma coisa. A vida é assim. Infelizmente, nem todos estão atentos aos sinais. Okay. Então, as pessoas que não estão atentas a isto, Banzi, perdem-se. Porque a vida dá um sinal. Dá um sinal. O universo comunica alguma coisa. Agora, se tu não estás atento, se tu não estás concentrado em ti, para poder perceber o que é que está a acontecer à tua volta. Cais e depois ficas sem entender nada. Tu não tens orientação nenhuma. Todos os sinais vieram. É verdade. Entretanto, olha, isto foi um dos sinais em que eu comecei a ficar, como disse o Banzi, mais afinadinha. A empresa foi vendida pelos sul-africanos, né? Eram sul-africanos, e reatam a empresa por outros estrangeiros. Eles receberam referências minhas. O diretor das operações na altura ficou nesta empresa e ele disse, olha, nós trabalhávamos com uma empresa que gostávamos que eles dessem continuidade porque ficámos satisfeitos com os serviços que eles prestavam. Eles contactaram-me novamente, mas para ir a Palma. Eu disse, ok, antes de eu assumir qualquer compromisso, deixem-me primeiro fazer aquilo que é um diagnóstico. A situação real da empresa, uma situação de uma empresa que estava na guerra, Banzi, eu pessoalmente tenho que me preocupar com exatamente. Isso. A todos os níveis, desde os expatriados, os funcionários, a situação da empresa em termos jurídicos, económicos. É muita coisa. Então, olha, eles convidaram, fizemos um contrato só para um mês. Eu devia estar lá 30 dias, mas pela perícia e pela felicidade do domínio do meu trabalho, eu consegui apresentar-lhes um relatório em 15 dias, dos quais tive uma emergência, tive que sair para fora do país para tratar alguns assuntos pessoais, e eles fizeram uma proposta durante este período para que eu assumisse a gestão da empresa. Mas eu estive 15 dias fechada em Palma. Okay. Não é um condomínio, aquilo é, como é que eu diria, é um espaço aberto onde tem uma divisão de um muro acima de 2 metros, Banzi. Ok. Feito com bloco maciço. Banzi, aquilo é um autêntico... Uma prisão. Uma prisão mesmo. Tu estás ali, tu não consegues ouvir nem ver o que se passa do outro lado de lá. E eu fiquei ali fechada 15 dias para poder trabalhar. Eu entrava às 7 e só saía às 20, 21, porque eu queria me cansar para ir dormir. Por quê? Porque aquele lugar é um lugar de terror. De guerra.
Um lugar Tu estás ali, seguro. mas tu não estás segura do que está a acontecer ali. Eu lembro-me que eu tive que ir fazer uma visita ao estaleiro do cliente para ver as condições dos funcionários, porque também tinha que constar do relatório o levantamento das instalações. Eu fui ao mato, voltei por volta das 17. Tu já não vias movimento nenhum na estrada. Tu só ouvias o barulho dos pássaros. Os pássaros. E quando eu consigo entrar na vila, eu respirei de alívio. Porque ainda tinham lá os carros com marcas de... Tiros e não sei o quê. Aquilo era um autêntico terrorismo ali. E àquela hora base, quem está a circular questiona de onde vem, para onde vai. Para onde é que vai? E eu estava com o diretor da empresa, eles viram o carro da empresa, mesmo assim mandaram parar e viram, queriam ver com quem ele vinha, de onde ele vinha aquela hora, porque é uma hora que já não se pode Andar. Bans. E eu disse para mim, pá, isto é suficiente para eu poder ver. Eu não posso, não há condições para eu estar aqui. Por muito que me pagassem o que quer que fosse. Não era seguro. Não era, Psicologicamente eu estava também estava abatida. É. O que é viver fechada, base? O dinheiro está lá a cair na tua conta. Mas não tens Quando é que eu vou liberdade. usufruir aquele dinheiro? Pois, E como? e nem tens certeza de se realmente vais sair dali ou não. Aí está. Yeah. Então, o que me fez de facto parar, respirar primeiro e pensar no dia da manhã foi esta situação. Para além disto, eu também tenho, como lhe disse, perdi os meus clientes. Há muito dinheiro que foi-se. Yeah. Perdi dinheiro, algum dinheiro, inclusive de alguns nacionais, em que não conseguem pagar e todo mundo diz que está à espera que os projetos se reatem, que as coisas voltem a acontecer. Essa situação realmente deixou todo mundo de pernas para o ar. A situação de Cabo Delgado está todo muito dependente do projeto que está lá ou que vai arrancar, ou seja o que for. Yeah. Mas eu não sou estática. Eu sou uma mulher que vive da adrenalina. Yeah. E o que é adrenalina para mim, Banz? Trabalho. É trabalho. É correr. É correr. É correr. É ir atrás das coisas. É. Eu não sou mulher de acordar, sair e ficar no escritório. Mas não é, isso não... A Zaida não é esta. Já percebi. Não é. Mesmo sendo consultoria, e consultoria é de rua. Consultoria é ir atrás das coisas. O meu maior interesse, a minha maior satisfação é ir atrás. Yeah. Aquele cliente que está ali no escritório dele, eu tenho que ir atrás. Perceber. Está tudo bem? Yeah. Alguma inquietação? Precisas? Qual é a parte do déficit que tem aqui? O que é que podemos ajudar? Pois É assim que nós podemos melhorar. É. Como é que eu vou saber se aquele cliente está ou não Se não satisfeito? fores atrás. E olha que eu tive acima de 40 clientes durante os 10 anos que eu estive lá. Porque nós oferecíamos um pacote completo. Era recursos humanos, a contabilidade. Então, eu tenho que fidelizar aquele cliente. Mas como é que eu vou fidelizar aquele cliente você sentada não- no escritório? Yeah. Como é que eu tenho a certeza que aquele cliente vai honrar aquilo que são os meus compromissos mensalmente? Obviamente que o meu retorno é o valor, É, pois é. mas eu tenho que honrar aquilo. É, Como? é isso. Estando lá fora. Eu não posso me dar o luxo de ficar ali no ar-condicionado, sentadinha, tudo muito bonito, não. Então, quando eu percebi que isto já não existia em Cabo Delgado, mas eu, quando voltei do estrangeiro, né, lá de onde eu tinha ido, eu fiquei 2 dias em Cabo Delgado. Eu pensei comigo, peguei o mapa, eu já estive aqui, eu venho do sul. Eu saí para Nampula, Cabo Delgado. E por que não centro? Yeah. No nosso Chiveve. Foi assim que eu vim cá parar. Pois. Indo na senda do espírito da aventura, Aventura. É. de busca da adrenalina. Aquilo que te faz viva. Aquilo que me move. Aquilo que te Todos move. os dias. Eu estive cá no ano passado, Banz. Foi na altura que nós nos conhecemos. Pois. Já posso, já passou um tempo. Já passa cá um tempo, Foi. Yeah. Eu, na verdade, queria conhecer esta cidade. Centro. Eu escolhi a Beira. Escolheste um bom sítio, hein? Por acaso, E não estou parece. arrependida, mas estou muito Escolheste feliz, um bom sítio. muito grata por estar aqui. Ok. Porque acredita, eu também fui bem recebida aqui. Muito bom. Já viu, pessoal? Nós somos hospitaleiros, já? São. Não ouvimos isto de longe. Estamos a ouvir, está aqui a Zaida dizer. É. Apesar de uns e outros terem lá, isso já é normal. É normal. Também não são todos perfeitos, Sim. mas a maior parte, realmente, os beirenses são hospitaleiros. São.
Isso eu não posso E negar. eu sinto isto Nós somos todos os dias. É Chivev. Mas eu sinto isto por onde passo. Eu já tive a oportunidade, antes de estar aqui no podcast Chivev, já tive a oportunidade de estar numa televisão, também dei uma entrevista, falei um pouco de mim, já estive na rádio. Na verdade, na rádio tive 2 programas, um que foi um programa feminino, dei a entrevista falando de mim, contando um pouco a minha história, o meu percurso, e o outro foi justamente virando para o ramo empresarial. Então, hoje tenho esse privilégio de estar aqui e digo sim, Banzi, eu fui bem recebida e continuo a ser todos os dias. Muito bom. Eu, por onde passo, até ontem, eu fui interceptada. Alguém disse, desculpa, não é aquela senhora daquele programa, não é aquela senhora que eu digo, eu própria. É a sua pujança, é a sua presença. Já agora, desculpa te cortar, mesmo por causa desta parte da recepção das pessoas, como é que é a situação do assédio? Acredito, sendo mulher, sendo uma senhorita bonita, com sua presença, eu acredito que muitos homens, no geral, desculpa, não quero cá falar, mas muitos homens no geral, claramente teriam assim teriam apreço pela sua pessoa e confundir aquilo que é o seu profissionalismo, a sua pessoa. Como é que lidar com essa situação? Eu acredito que já tenha passado por isso, pela parte profissional, não é? Ir lá, já apresentar o serviço, a pessoa ter que chamar outra vez, mas com as suas segundas intenções. Como é que funciona? Como é que é lidar com isso? É característica típica do ser humano. É normal. Nós não podemos ignorar isto. O assédio existe. Existe. E se eu dissesse que eu nunca fui assediada, eu estaria a falar em verdade. Em verdade, é. No fim do dia sou uma mulher e, de facto, as pessoas confundem as coisas pelo simples fato de uma mulher sair de onde saiu, porque as pessoas sabem que tu não vais chegar ali sem saber com quem estás a falar. As pessoas sabem quem sou eu, porque, pronto, em Cabo Delgado sou ainda vice-presidente da Associação das Mulheres Empresárias. Boa. E vim cá com uma carta de recomendação da CTA, pelo qual nós fazemos parte. Apresentei-me aqui às instituições chaves, né, a nível dos negócios na província, e as pessoas têm referências da Zaida. As pessoas sabem quem é a Zaida. E as pessoas sabem de onde ela vem, como ela veio cá parar e qual é o objetivo que ela tem. Então, as pessoas confundem isto. E eu já fui assediada, sim. Aliás, eu tenho estado a ser assediada todos os dias. Mas é importante aqui deixar claro alguma coisa, Ivan. Quando tu tens uma postura como mulher. Postura como mulher. As pessoas não têm plano. O plano de ação fica por terra. Porque eu não estou aqui em busca de amores. Ou aceitação, something like this. Okay. Nem tão pouco. Porque eu conheço os meus princípios, eu tenho valores, Banzi. Muito bom. Eu tenho valores e eu tenho a honra e o privilégio de dizer que eu me respeito, eu dou-me o respeito, eu faço questão que as pessoas me respeitem. Muito bom. Sem precisar de abrir a boca. Aonde quer que eu esteja, aonde quer que eu vá, pelo simples fato de eu chegar e sentar-me e saber manter a minha postura. As pessoas percebem que ela não é uma mulher qualquer. As pessoas olham, algumas até com algum receio, digo-lhe, porque eu já estive em 2 reuniões com 2, 3, 4 pessoas, homens, e tiveram, se calhar, a ousadia de aproximar e falarem comigo por alguma intervenção que eu tenha tido num ponto específico e dizer, epa, eu nunca pensei que pudesse lhe dizer um olá. Estou-lhe a falar sério, Banzi. Pensavam 2 vezes para se dirigir a mim só para me dar um bom dia. E eu perguntei porquê. Epa, desculpa, com todo o respeito, a senhora, quando chegou e não se quer meter ali com ninguém, epa, fica complicado de nós nos aproximarmos. E não é por mal que eu faça isto, Ivan. Está justamente aí. Porque eu tenho que manter uma postura, eu tenho uma personalidade, eu tenho que honrar a minha personalidade.
E sem precisar, às vezes, de abrir a boca para dizer quem sou ou de onde venho, as pessoas é que ficam curiosas. Quem é aquela senhora? Então, quando tenho a oportunidade de estar com quem quer que seja a falar, quer de trabalho ou de outras situações, as pessoas acabam percebendo, epá, ela não é aquele monstro. É uma outra pessoa. Eu acho que acontece isso comigo também. As pessoas, muita gente reclama disso. Diz, pô, sai, pá, você tem uma cara. Quando... Eu digo, não tem nada a ver. Eu só não gosto de misturar as coisas. Exatamente. Né? As pessoas têm que saber que, apesar do Ivan é o Ivan também é o Ivan. Exatamente. E saber separar as coisas. Principalmente quando nós somos mulheres, nós temos que saber ser e estar, Vance. Nós temos que saber ser e estar. Sim. A mulher que não sabe ser e estar, Banze. Não tem espaço. Desculpa, e lá está. Não tem espaço. O que acontece? Somos confundidas. Pois. A confusão está justamente aqui. Pois, em não saber e não estar. Saber ser e saber estar. Dói-me bastante, Banze, quando eu percebo que uma mulher tem tudo para dar certo. E tem tudo para ser a melhor coisa ou ser uma melhor versão dela própria, mas ela simplesmente abdica de tudo aquilo porque não quer lutar, porque não quer ir atrás, porque quer facilidades. Eu fico muito triste porque eu sou mulher. Eu sei de onde venho, Banze. Eu conheço as minhas raízes. Eu tenho um passado. E quando eu quero, às vezes, perceber a essência da minha pessoa, eu olho para trás, eu digo, puxa, sou eu? Será? Eu paro e digo, sim, senhora. Eu tiro o chapéu para mim própria. Muito bom. A sério? Muito bom, muito bom. Isso, sabes, até dá-me um arrepio. Sabes, é raro ver mulheres assim. Mas quando a gente vê e a gente vai a fundo, percebe, realmente vê que ainda existem mulheres com M maiúsculo. Existem mulheres que podem mudar este mundo. Mulheres que não precisam fazer força, não precisam de fazer braço de ferro. Com ninguém. Não precisam fazer, mas simplesmente por aquilo que elas carregam, como estávamos aqui a explicar, como princípios, valores, que lhes fazem ir muito longe. E está aqui o exemplo, na minha frente. Zaida, sabes, verdade, este podcast, pessoal, é um podcast que traz muito ensinamento, pessoal. É uma mulher, nós estamos a falar de um homem, nós estamos a falar de alguém com posição. É uma mulher que luta realmente por aquilo que ela quer. E eu sempre lhe disse, Zaida não tem diferença com a minha mãe. Porque mesmo tendo a mim, luta, e hoje eu acredito que ela tem para disposta, sim senhora, valeu a pena lutar, valeu a pena ter o esforço e abdicar-me. Eu já vi minha mãe abdicar-se de muita coisa, de estar em sítios, porque porque tu tens um foco. Ela tem um foco. Exatamente. E hoje, quando eu paro, eu digo, sim senhora, é difícil um homem admitir. Eu digo, experiência própria, admitir que, olha, esta mulher, sim senhora. Mas eu digo com todas as letras, vocês são as mulheres. Mulheres que devem ensinar outras mulheres. Graças mulheres a Deus. Que devem fazer com que as outras mulheres se sensibilizem e se inspirem, porque hoje em dia, no mundo em que estamos a viver, de comparação, de competição, da mulher quer ser igual ao homem, não está a dar certo. Não está a dar certo. Não está. Isso está a dar cabo da sociedade. Exatamente. A sociedade está a ficar torta. A nossa jovem hoje, Banze, com muita tristeza, tu percebes que ela está perdida. Banze, custa-me acreditar que uma menina consegue ir à escola secundária, por exemplo, se calhar não ter, como é que eu diria? Está-me a fugir aqui o termo correto, mas não pensar em algo no futuro. Por que aquela menina está tão opaca? Por que aquela menina está vazia? Porque nos últimos tempos, posso responder? Porque nos últimos tempos a mulher parece que está-se a preparar para estar pendurada ao homem. Exatamente. O que está a acontecer é que a questão de
do empoderamento, né? As mulheres estão a levar para um lado que não é... Estão a distorcer o empoderamento. É. E quando elas entram para um lar, a questão da igualdade, né? É a minha opinião. O homem e a mulher nunca vão ser iguais. Jamais. Isso é uma questão que nós vamos discutir até a morte. Não se negocia. Não se negocia. O homem não vai ser igual. É a lei da vida. É a lei da vida. Feliz ou infelizmente. Mas a mulher pode trabalhar assim como o homem, para os dois poderem conduzir o mesmo barco, cada um na sua todos posição. numa direção única. Única. É possível. É o que não acontece. Possível. Um quer remar para um lado, o outro quer remar. Muitas das vezes porque é aquela questão. O homem, quando se sente ameaçado, é a natureza. É. Mesmo vamos aos animais, o homem, quando se sente ameaçado por aquilo que são os princípios, que são a base, é a base. É. Ele afasta-se. Começa a perceber que não, aqui não Já é o não meu há lugar. espaço para mim. Aqui não é o meu lugar. Aqui é um sítio em que sempre vou ter uma Coisas são outras. mulher masculina, autoritária e que não vai me fazer. O homem é uma criança. Vamos lá assumir. Eu lembro-me uma criança que eu já ouvi este ditado há bastante tempo, que o homem sempre cresce muito mais tarde que a mulher. que a mulher, exatamente. E a título disto, até deixa-me dizer, só para fazer rir um bocadinho o Vance, o meu irmão mais velho, olha que quem ia às reuniões do meu irmão mais velho na escola era eu. Mas ele é o mais velho. No tempo de escola, sério, eu sou a única menina, eu assumi a responsabilidade de família muito cedo. Era normal o meu irmão, que a minha mãe estava a trabalhar ou não podia por alguma situação de trabalho mesmo, era um sábado de manhã, ou às vezes tinha reunião em duas escolas, do mais novo e a minha. E nós tínhamos que nos desdobrar, eu e a minha mãe. Eu ia às reuniões do meu irmão mais velho. E eu perguntava, mas quando é que vais crescer? Assumi aqui o papel de mais velho. E eu, quando chegava da reunião, era eu que dava em cima dele. As tuas notas, isto. Porque a mulher deve ter esse espaço de chamar a atenção, de fazer perceber, olha, estás num caminho que não é bom. Sim. Claramente que o homem tem as suas... O homem é emotivo. Nós homens trabalhamos mais vezes pela emoção, queremos fazer e vamos fazer, às vezes nem medimos o que vai acontecer no meio do caminho, mas a mulher já tem aquela visão de que, alô, ela é mais prudente, exatamente, a mulher é mais prudente. Se pensasses assim, acho que aqui, e muitas das vezes é isso que acontece. Então o vosso papel agora que eu aceito, aliás, muitos homens já devem aceitar essa mudança, sempre será bem-vinda quando é para o prolo do bem de todos. É verdade. Nós homens hoje, os tempos estão tão mudados que nós, assumidamente, queremos essa mulher ao nosso lado. Que nós precisamos andar com uma mulher desse nível, porque a vida está com uma rotatividade em que nós precisamos de ajuda. E pelo desenvolvimento tecnológico, nós assumimos que as mulheres também devem fazer parte disso, porque... Vamos lá, Zaida. Vamos lá. Um exemplo concreto. Eu sou um homem da casa, eu faço tudo, eu meto tudo, a minha mulher está na cozinha, trata das crianças, fica por aí e acabou. No dia em que eu for embora, vamos lá, como é que a casa vai ser mantida? Se esta mulher não conhece o meu negócio, não conhece de onde é que vem o dinheiro, como é que... Às vezes eu digo claramente, às vezes vejo os mulheres, quando levam as suas mulheres, põem os lados, vamos lá, não é coisa, mas ensinas o trabalho, hoje eu já percebo que aquilo é importante. Extremamente. É muito importante, porque elas dão continuidade. E aquilo não só é importante para o bem de ambos, mas existem ali pessoas que estão a ser deixadas no mundo. Exatamente. Aqueles menores. Mas até imaginar a situação em que o pai se vai embora, que numa mãe que não está preparada, que não sabe o que é preparar-se para ir ao trabalho, ou sair para ganhar algum dinheiro, não interessa a forma que seja, qualquer que seja. O simples fato da pessoa ter a mentalidade que tem que sair de casa e fazer alguma coisa para ganhar algum dinheiro, para ajudar o seu parceiro,
A pessoa já está com uma Já está mentalidade com uma mentalidade diferente. diferente, sim. Se alguma situação acontece, eu estou aqui a falar na primeira voz. Se eu não estivesse profissionalmente preparada, base, a primeira coisa que eu ia fazer, eu não estaria 10 anos em Cabo Delgado. Sabe o que é que eu faria? Na verdade, quando eu me fui embora, porque o falecimento foi no Maputo, o enterro e tudo, quando eu fui, eu disse à minha mãe, eu tenho que ir embora. Antes de 40 dias, a nossa religião muçulmana, o luto mínimo para a São mulher estar 40 ali dias. são 40 dias. Eu não fiz os 40 dias no Maputo, Banse. Eu ainda tinha pessoas que iam lá à casa da minha mãe para me dar os pésames. Mas eu disse à minha mãe, eu tenho que ir embora. Eu tenho vidas de pessoas que estão à espera Estão à de mim. espera de ti. Eu tinha funcionários. A empresa ficou nas mãos dos meus funcionários. Eu tinha, base, que limpar as minhas lágrimas, mesmo ali no escritório. Por quê? Porque eu sabia das responsabilidades que eu tinha. Para além daquela miúda que estava ali, à espera de olhar para mim, eu tinha que sorrir para ela. Para suprir toda aquela tristeza. Mas no fim do dia, à noite, eu estava a chorar. Base, eu cheguei a uma altura em que eu me perguntei, eu não cheguei a ter período de luto. Eu não tive luto. Eu tenho luto até hoje. Porque eu não tive um período de luto. Por quê? A vida simplesmente pegou em mim e disse, Zaida, Pasa. vai, porque se eu não fosse... Ficavas a procrastinar, ficavas por lá. E o que é que iria acontecer se eu não estivesse preparada, base? Na verdade, não é porque a pessoa nasceu preparada. A pessoa prepara-se. A vida é um processo. Todos os dias nós aprendemos e todos os dias nós temos que fazer alguma coisa de diferente e temos que aprender alguma coisa de diferente. Quando eu lembro-me, eu fui dizer à minha mãe que eu tenho que ir embora, os meus tios reuniram-se. Para onde é que tu vais? Eu disse, eu tenho que ir a Cabo Delgado, seguir com a minha vida. O escritório está lá, os clientes estão lá, os funcionários estão lá à espera. Tu vais lá estar sozinha. Eu disse, eu não estou sozinha. Primeiro, estou com Deus. Oh, amém. Primeiro. Amém. Segundo, eu tenho pessoas lá que prepararam todo este processo e criaram condições para que eu viesse para aqui. Estão à minha espera, eles vão me receber. E, entretanto, a minha mãe, de facto, diante disto, confirmou. E disse, olha, eu realmente lembro-me como ela foi acompanhada no aeroporto. E as pessoas estão todos os dias a ligar, a perguntar quando é que a Zaida regressa, porque nós estamos aqui para poder estar com ela. Então, se eu não estivesse preparada para isto, mas a primeira coisa que ia acontecer era eu arrumar as minhas malas de ir a Maputo. Para a casa da minha mãe. Tua mãe, voltar. Mas eu disse para mim, a primeira vez que eu saí de casa, por via do casamento, felizmente, eu não regresso. Eu não regresso porque eu tenho princípios. Este é um dos meus princípios. Eu não recuo. O tempo não volta atrás. Para a frente é que é o caminho, base. A sério. Sim, senhora. É verdade. Sim, senhora. Oh. Olha, mulher, é isso que eu disse, mulher com M maiúsculo. Se não queria ainda dizer H, mas eu... mulher com H maiúsculo. Zaida, está muito bom esse papo, sabes, de muito aprendizado. Eu acredito que as pessoas que estão a ouvir esse podcast, eles vão colher muito da tua informação. Zaida, diz uma coisa, neste processo no ramo do trabalho, etc., como é que foi lidar com mulheres que estejam não só no teu nível, mas também que precisavam de aprender, buscar contigo alguma coisa? Porque eu sei que entre mulheres existem muitos choques de como lidar, principalmente no setor de trabalho. Como é que foi lidar com isso, Zaida? Primeiro, deixa-me dizer, base, quando tu tens a sua autoconfiança, acima de tudo, tu sabes os valores que tu tens. E nós não precisamos de guerrilhar com ninguém. Eu não preciso de guerrilhar com ninguém. Cada um tem o seu espaço. Eu percebo qual é o meu lugar. Eu sei com quem lidar, como lidar. Eu não preciso de passar por cima de ninguém. Não preciso de espezinhar a ninguém. Pelo contrário, eu tenho que acarinhar as pessoas. Eu tenho que ser educada. Eu tenho que estar com elas.
Do mesmo jeito que eu aprendi, alguém pode também querer aprender alguma coisa de mim. Pois. Do mesmo jeito que eu aprendo todos os dias com todas as mulheres, incluindo as senhoras que estão na rua, com as bacias das laranjas, a vender o amendoim torrado. Nós temos sempre alguma coisa a aprender. Pois é. Então, a mulher tem que aprender, de uma vez por todas, parar de fazer guerras. Por que temos que guerrilhar? Por que, base? Não há necessidade de fazer isto. Não há necessidade de fazer isto. Mulheres, cada uma de nós tem o seu espaço na sociedade. Cada uma de nós sabe fazer alguma coisa. E cada uma de nós tem que saber manter um foco naquilo que quer fazer. Nós não precisamos estar aqui a comprar guerras, fofocas. Aonde é que nós queremos chegar com as fofocas? Aonde é que nós vamos ir com as fofocas? Que tipo de respeito é que nós queremos obter com isto, mulheres? Parem de fazer guerra, fofoca, mesquinices. Mantenham foco naquilo que vocês têm que fazer. Aliás, cada uma de vocês tem que se preocupar em saber o que é que deve fazer no seu dia a dia para ajudar o seu companheiro. Ainda que não seja para ajudar o seu companheiro, a si própria, em primeiro lugar. Respeite-se, dá seu respeito para que as pessoas lhe possam respeitar. Caso não, não há espaço para isto, minhas queridas. Nós já estamos numa era em que está a ser muito difícil reconhecer aquilo que é a figura feminina. Por quê? Porque nós próprias não estamos a respeitar. Nós queremos as facilidades, nós queremos as coisas muito fáceis de encontrar. A vida não é feita disto. A vida é feita de dificuldades. E diante das dificuldades nós temos que nos fortalecer. Se quem não sabe disto, é melhor ir procurar o conceito de dificuldade para poder pegar nessa dificuldade, levantar, seguir em frente. Se tu não tiveres um foco, mulher, tu não vais chegar a lado nenhum. Voltando a si, basta. Eu estou sem palavras, Zaida, juro. Eu estou sem palavras, sinceramente. Eu gelei. Eu sinceramente preciso gelei. dizer isto. Eu gelei porque não... É difícil encontrar alguém que fale direto e abertamente. Mas tem que ser. É difícil. Eu acho que o que acontece é que as mulheres hoje acobertam-se muito das pequenas futilidades e pequenices, querem se defender de coisas. A mulher pequena é justamente essa que o Banso está aqui a dizer. Mas mulher grande sabe o que fazer, sabe onde deve estar, como estar, com quem estar. Nós não precisamos de estar com parceiros com nomes disto e daquilo. Eu não preciso de nenhum parceiro que esteja com o nome de quem quer que seja. Eu sozinha, onde quer que eu chegue, as pessoas já percebem que chegou ali uma mulher que merece algum respeito, sem precisar de abrir a boca. E onde é que eu fui buscar isto? Em mim própria. Num simples contexto. Eu não preciso de estar aqui a embelezar as coisas. Se alguém me vê na rua hoje, a primeira coisa que fazem é saudar-me como deve ser. Eu conquistei isto. E se eu conquistei, por que é que a mulher que está aí desse lado a ouvir-me não pode conquistar? O que é que lhe impede de poder conquistar o respeito para si? E cada uma de nós vai pegar naquelas meninas dos seus 14, 15 anos que estão na escola secundária, que se perdem facilmente, e vai poder fazer alguma diferença na vida daquelas miúdas. Mas eu lembro-me que eu comecei a trabalhar com 16 anos. Eu comecei a trabalhar com 16 anos sendo única menina. Por quê? A minha mãe, com a separação dos meus pais, ela ficou estourada. É aquilo que eu lhe disse, o meu irmão não conseguiu assumir as rédeas de irmão mais velho, mas eu assumi esta posição. E por que eu assumi isto? Porque eu disse para mim, se eu não fizer isto... Quem que vai fazer? A minha mãe trabalhava durante o período normal do horário do Estado, hoje ela está reformada. E, entretanto, de noite ela tinha que estar a vender, tinha uma barraca no Mandela. Eu não posso ignorar isto, porque é isto que me fez ser a mulher que sou hoje. Eu vi a hora que a minha mãe chegava e vai ver, a minha mãe estava a fazer o quê? Estava ali a buscar o pão de cada dia para amanhã poder sair e deixar umas moedas. Eu disse, não, isto tem que mudar. Tem que mudar. Nós não podemos continuar aqui a viver desta forma. Então eu agarrei a minha mãe, eu disse para ela, eu vou começar a trabalhar. Eu meti currículos no envelopes, eu ia. Em cada sítio que eu fosse a pedir trabalho, e não queria muito. Eu queria o básico para ajudar a minha mãe.
Encontrei um senhor que era vizinho na altura, tinha uma agência de viagens, o meu primeiro emprego. Eu ganhava 600 meticais naquela altura. E eu disse para mim, este dinheiro, eu tirava 500 meticais, eu dava à minha mãe para as despesas. Com 100 meticais. E veja que eu não tinha idade para estar a trabalhar, Banzi. Eu estava ali como se fosse familiar daquele senhor, mas eu aprendi muita coisa ali. Eu entrei como recepcionista, entretanto eu já fazia trabalho de balconista, fazia trabalho de assistência aos clientes e fui ganhando alguma experiência. Muito bom. E isto tudo para quê? Para eu conseguir trabalhar. Eu estudava no período da noite. Eu fiz a 12ª no período noturno. Por que eu optei por isto? Justamente para poder buscar aquilo que hoje se perdeu. A mulher está-se a perder sem necessidade alguma. Nós temos tudo para dar certo e fazer acontecer. Por que nós não podemos fazer acontecer de forma diferente? Porque hoje tem que estar mulheres na rua, Banzi, por ter alguma facilidade para fazerem coisas que... Banzi, dói-me muito. Dói-me e eu pergunto, mas se eu, Zaida, optei por estudar e amanhã as pessoas vão dizer, não, ela vem de uma família rica. Eu, única menina que começou a trabalhar com 16 anos, eu podia ter optado por outras situações que me dessem dinheiro fácil. O que eu fiz? Eu disse, não. Eu quero valorizar aquilo que a minha mãe está ali a fazer. E a minha mãe foi uma grande inspiração para mim. Muito bom. Porque eu olhava para ela como uma mulher aprumada todos os dias, independentemente das dificuldades que ela enfrentava, por estar ali a criar 3 filhos sozinha. E ela sempre disse, aqui tem regras. Sabes quem é a minha inspiração? A sua mãe. Então? Sou homem. Já viu? Mas isto porquê, Banzi? Porque tu percebeste que ali existe qualquer coisa. Conteúdo, um grande conteúdo. Tu foste lá, algo interessou, algo despertou em ti, Banzi. A minha independência vem da parte da minha mãe. Já viu? Coisa que ela no princípio não queria. Não é fácil. Tipo, eu lutei, realmente foi difícil, eu não queria que tu passasses pela mesma coisa. E hoje ela aceita, olha. É normal, Banzi, é normal. Então, sabe que ser mulher não é fácil, Banzi. Não é. Não sei o que é ser homem porque não sou homem, mas sei o que é ser mulher. Okay. A todos os níveis, desde a base até o nível. Eu ainda não me considero que esteja no meu nível mais alto, porque o meu limite é o céu. O meu limite é o céu. The sky is the limit. Eu sou uma mulher imparável, mas... E é importante que, de facto, nós saibamos nos lembrar de onde nós viemos. Onde estamos e para onde queremos ir. Exatamente. Porque só assim que nós vamos ter uma projeção. Exatamente. Pois é. Olha, o papo está muito, mas muito bom. Infelizmente as nossas caras já começam a bater. Mas é assim, Zaida. Vamos só... Eu queria mesmo, por causa do pessoal daqui da Beira, do Chivev, elas têm que perceber o que a Zaida... Como é que a Zaida olha para o mercado da Beira? Como é que a Zaida olha em termos de consultoria? Como é que isto pode ajudar? Vai deixar aqui os seus contactos, que é para quem quiser o conselho desta grande mulher, para aquilo que é o seu negócio, para aquilo que é as suas aspirações. Só para aquilo que é o negócio, volto aqui a repetir, não é nem aqui com vossas segundas intenções que ela vai vos... Será bloqueado na hora. Blocked, vai ser blocked. Mas temos aqui a Zaida, então, como é que vê o mercado, aquilo que almeja, aquilo que vê para o futuro? Que é para o pessoal mesmo aqui, nós aqui do Chivev interno, percebemos há quantas anos, porque às vezes estamos aqui e só alguém de fora consegue perceber a grandeza que isto representa, que é as áreas que estão a submergir a consultoria, a imagem, são áreas novas. Então, como é que a Zaida vê isto para aqui passar? Deixa-me dizer a todos que nos estão aqui a ouvir, e eu me sinto honrada mais uma vez e privilegiada por estar aqui a falar de mim, não só como mulher, mas também a nível profissional. Eu sou jurista de formação, contabilista também, mas tenho uma paixão enorme pela área de recursos humanos, a qual tornei-me consultora. E por que eu me tornei consultora? Tão simples quanto isto. Eu já fui empregada
E eu hoje sou empreendedora. Aliás, já não sou empreendedora, eu já fui empreendedora. E hoje sou empresária. Exato. É importante Isso. referir que existe uma diferença entre estes dois conceitos. Eu já empreendi e eu hoje estou como mulher empresária. Isso. E qual é a minha especialidade neste momento? O que me fez, na verdade, vir aqui à Beira, Ivan, no ano passado, quando eu vim cá, eu senti um movimento muito diferente da província de Cabo Delgado. Sofala mexe e o mercado é muito promissor. Se me perguntarem se é tarefa fácil, não é. Eu já estou preparada para isto, porque as coisas não nascem de um dia para o outro. Quando tu lanças uma semente à terra, tu não vais lá bisbilhotar todos os dias a terra para ver se a semente está a germinar. É preciso haver alguma cautela, respeitar o processo, respeitar as fases. Refiro-me, fazer contactos, saber contactar novamente a pessoa, insistir. O segredo da alma dos negócios está justamente aqui. Isso. Saber insistir, nem que seja para convidar aquele senhor. Quando tu vês que há uma luz, ainda que não haja uma luz, nós vamos à busca daquela luz. Contactar o cliente para uma conversa informal, para fazer perceber, fora do escritório dele, havendo necessidade, havendo espaço, por que não? E nós temos que criar espaço para isto. Então, contactar o cliente informalmente para conversar daquilo que nós fazemos. E a minha especialidade, qual é, Banzi? Eu acabei olhando para a questão dos diagnósticos das empresas no Departamento de Recursos Humanos. E o que é isto? São os termos em que as pessoas não gostam, as auditorias. O que é que isto traz de novo? De novo, posso sim dizer, porque ninguém fala disto. É normal tu encontrares uma empresa que, pronto, a minha empresa é especializada na área de recursos humanos, prestação de serviços em diversas áreas, como recrutamento e seleção, é um exemplo, e depois a gestão de processos, e depois fazemos a gestão daquilo que são os conflitos laborais, processamento de salários, e N processos, N áreas que existem dentro dos recursos humanos. Mas eu destaquei uma parte dele. Então, eu antes de assumir qualquer responsabilidade do meu trabalho, o que é que eu faço? Eu faço um diagnóstico, perceber como é que a empresa está a funcionar no seu departamento. Isto traz uma abertura de como é que a sua empresa está em termos de procedimentos no seu departamento de recursos humanos. Por quê? Porque nós temos lá pessoas a trabalhar e nós precisamos de ter uma mão externa para poder ir ao detalhe da coisa, para nos dar a perceber como é que eu estou a funcionar. Porque não basta ser somente dono de uma empresa. E eu tenho acompanhado pessoas, empresas muito grandes por fora, mas por dentro está oco. Por quê? Porque não há procedimentos. Não são poucas, são muitas. São muitas. Não há procedimentos. Eu questiono coisas muito pontuais. Como é que está a ser feito isto? O dono da empresa não sabe dizer. Isto é mau. Por quê? Porque o dono da empresa tem que conhecer minimamente os procedimentos dentro da sua empresa. Ainda que haja 100% de confiança da pessoa que está lá na área. Como se diz, são chefes, não são líderes. Os chefes só querem resultados. Exatamente. Então, o que me fez olhar para esta componente desta minha especialidade dos diagnósticos, ser consultora base, está justamente aí. Porque eu já estive deste lado de cá, eu já estive aqui, eu estou aqui no meio. Estás no meio, já consegues perceber. E eu consigo puxar. É a ponte, neste caso. E consigo puxar tanto do lado dos funcionários, assim como do próprio dono da empresa, e estarmos aqui harmonizados. Então, estes diagnósticos que eu faço, em que é que consiste? É perceber como é que a empresa funciona, procedimentos daquilo que acontece no seu dia a dia na empresa. E depois eu faço análise documental. E a análise documental o quê? É justamente ver e perceber como é que os documentos estão a ser tratados a nível jurídico na empresa. E depois tem a fase das recomendações. As recomendações é justamente aí onde cada um vai perceber até que ponto as coisas não estão bem nas suas empresas e como é que as coisas podem ser melhoradas. Depois disso, é que nós já podemos falar de um contrato de prestação de serviços, quer assessoria na área de recursos humanos, porque não? Tem alguém lá que não acha que quer manter a pessoa. Nós estamos preparados primeiro para dar uma formação daquilo que é o essencial de como é que deve proceder em termos de procedimentos na sua empresa e no departamento. Depois temos a questão da assessoria. Assessoria o quê? É dizer, ok,
Zaida, eu quero-lhe como consultora na minha empresa, vai acompanhando aquilo que são os procedimentos e vai metendo a mão em tudo o que for necessário. Isto é uma assessoria, porque nós temos lá alguém no Departamento de Recursos Humanos e eu estou lá para poder dar a minha assessoria. E depois temos o outro pacote, que é justamente a componente prestação de serviços, que é a responsabilidade em que nós assumimos na nossa empresa, quer gestão de files e tudo o resto dos processos no nosso escritório, assim como no escritório do próprio cliente. Isto é uma questão de sentarmos, falarmos e podemos negociar. Qual é o nome da empresa, quais os seus contactos, como encontrar a Zaida, porque realmente depois dessa explicação toda, eu acredito que vocês vão atrás da Zaida. Vai lá. Zaida. A empresa chama-se Zava Consultoria. A Zava Consultoria está recentemente no mercado da Beira, com muito a oferecer. Não tenham dúvidas em procurar por nós, porque eu tenho a certeza absoluta que no primeiro contacto que tiver com a nossa empresa, certo e seguramente há de saber que está a lidar com pessoas de um outro nível. Nós não somos os melhores, o nosso slogan é este, nós não somos os melhores, mas nós fazemos diferente. Então é justamente esta diferença que nós queremos trazer para si, caríssimo empresário. Então, os nossos contactos são 84 26 15 111, também temos o nosso 86 96 39 111 e para o nosso e-mail é zavaconsultoria11@gmail.com. Estamos neste momento sediados na zona da Baixa, bairro de Cheimite, mesmo próximo à Mesquita Central, e entretanto, para qualquer situação que desejar algum esclarecimento adicional, pode contactar. Aliás, não pode, deve contactar-nos, que não se vai arrepender. Então, esta é uma das oportunidades que a si, caríssimo empresário, tem para poder falar connosco, porque nós não queremos fazer melhor que ninguém. Nós só queremos fazer diferença na sua vida. Então, muito bom. Não perca esta oportunidade. Muito bom, Zaida. Olha, sabes, foi muito boa esta conversa, foi muito bom, foi muito ensinamento, olha, eu acho que estou grosso aqui de tanto beber, de tanto estar a aprender. Muito bom para o pessoal lá de casa. Olha, aproveitem, a Zaida aqui é uma muito boa profissional. A experiência que a gente tem no tempo que a gente já convive, ela alcançou muitos sítios, muitos patamares. Eu até paro e digo, nossa, sim senhora, eu gosto dessa maneira em que tu trabalhas, a maneira em que tu vês o mundo, a maneira que tu abordas as coisas, a maneira clara de pensar, porque não te escondes em nenhum sítio. Se é pau, se é taco é taco. E isso é que faz a diferença, que a gente como homem diz que, olha, sim senhora, esta é mulher empresária e empoderada, como se diz, né? No verdadeiro sentido da palavra. É verdade. Então, Zaida, continua. Nós estamos aqui para dar o nosso total apoio pela nossa área de comunicação. Nós... como já desde o princípio, já começamos a trabalhar, como nós tratamos da parte da imagem, tudo que vocês forem a ver da Zaida é produto da Banz Studio. É produto dos meus homens, meus meninos aqui da Banz Studio. Desde a imagem da Zava, da criação, o tipo, design, é espetacular. Tudo. Então, eu recomendo. Já agora entro eu aqui a Banz Studio, estamos no Palmeiras 1, mesmo perto dos pescadores, com o contacto 869194-730. Fazemos toda a cobertura da parte da imagem, comunicação para a vossa empresa, vossos casamentos, tudo aquilo que tem a ver com a imagem. Nós estamos lá. Somos que nem a Zaida. Zaida, muito obrigado mais uma vez. Eu quero que tu saibas que a Beira está contigo, está com a tua inovação, com a tua maneira de ver. Realmente estamos a trazer uma visão nova e a recepção das pessoas aqui é que é calorosa também e dá-nos espaço para a gente mostrar aquilo que temos. Mais uma vez, tens alguma recomendação ou algum cumprimento a alguém que esteja do outro lado da terra? Não podia encerrar este capítulo base sem dizer, em primeiro lugar, eu agradeço a Deus
todo nosso, maior e poderoso, de me fazer esta mulher que sou hoje, de me tornar nesta mulher saudável, firme, forte, com energias para dar e vender, não tenho dúvidas disso. Tenho muito orgulho de ser quem sou, tenho muito orgulho de estar onde estou e tenho muito orgulho de projetar psicologicamente onde estarei daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, e podem crer que eu chego muito longe. Por quê? Porque eu acredito em mim, tão simples quanto isto. E eu acredito no meu potencial, eu sei aquilo que eu sou capaz de fazer. Na verdade, eu sei aquilo que eu fiz. Eu sei o que é que eu faço hoje. Eu sei o que é que farei amanhã. Então, para si, mulher, por favor, pare de aceitar minuscuidades. A mulher não nasceu para sofrer. A mulher não nasceu para pedir, para mendigar. Todas nós somos capazes de fazer alguma diferença aonde quer que estejamos, aonde quer que vamos e por onde passamos. Mas atenção, a diferença que eu me refiro é passar e deixar um legado, é mostrar alguma coisa que nós somos capazes de mostrar, ensinar, explicar e dizer alguma coisa. Para si, mulher que pensa que a vida é feita de facilidades, de flexibilidades, a vida não é isto. A vida é feita de dificuldades, a vida é feita de desafios, a vida é feita de todas aquelas coisas que nós ignoramos ou fingimos que não existem. Existem sim. E nós estamos preparadas para poder seguir em frente, assumindo em primeiro lugar que se eu hoje fracassei, eu estou em condições de continuar. Isso. E por que eu não posso continuar? O que é que me bloqueia? Por que eu tenho que parar ali onde eu caí, onde eu tropecei? Eu tenho pernas, eu tenho força, eu tenho energia, eu tenho saúde. Eu tenho que seguir em frente. Porque o limite é o céu. Por amor de Deus, parem de aceitar qualquer coisa que aparece pela frente. O mundo é este. E se nós não fizermos a diferença, se nós não ocuparmos aquilo que é o nosso lugar, por pequeno que seja, na sociedade, nós não vamos a lado nenhum. Precisamos de ter mais mulheres atrevidas, mulheres com energia, com garra, força. Foco, fé e determinação são as palavras do meu dia a dia. Por amor de Deus, mulheres. Muito bom. Isto foi mesmo para vocês. Um beijinho especial e obrigada, Bans, a si e a sua equipe por esta oportunidade. Obrigada à Cidade da Beira por me ter recebido, por me dar aqui este calor, este amor. E eu, de facto, sinto-me carinhosamente bem tratada todo o santo dia por onde passo. Eu costumo sempre dizer às pessoas amigas assim, em gênese de brincadeira, vocês ainda vão ouvir falar de mim. Isto é só o começo. Um beijinho grande, um forte abraço. Pois é, foi mais um capítulo aqui no Chivev Podcast, um capítulo super animado, pessoal. Muito obrigado mais uma vez, Chivev Podcast. Hi.